Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa Masterclass. Hoje a gente vai mergulhar em um dos temas mais encantadores da confeitaria. A gente vai falar sobre biscoitos, cookies e também sablés. Antes de começarmos, quero me apresentar. Meu nome é Paula Riscala, sou formada em gastronomia há mais de 25 anos. A minha primeira formação eu fiz em Nova York, na Peter Kemp's. Quase 2 décadas depois, eu senti vontade de me reciclar. Foi quando eu cursei o Grand Diploma na Le Cordon Bleu. Durante esse tempo, eu já ministrei centenas de aulas e formei milhares de alunos. É sempre um prazer enorme compartilhar conhecimento com vocês, principalmente conhecimento quando ele muda o jeito que você vai olhar e viver a cozinha. Mas aqui eu não estou sozinha nessa jornada não. Tem a chefe Cristina Martins, formada pelo Le Cordon Bleu, tem uma precisão técnica impressionante. Ela é apaixonada por testes, por entender texturas, o ponto certo da perfeição. E é com esse cuidado que faz as nossas receitas ficarem tão redondas. Temos também a chefe Juliette Solé, formada em gastronomia pela Embi Morumbi, já passou por grandes hotéis, foi embaixadora da Le Callebaut, teve uma temporada na França que trouxe muito refinamento para o seu trabalho. Além disso, lecionou no Le Cordon Bleu, aprofundando ainda mais o domínio das técnicas clássicas e também participou da primeira edição do Masterchef de Confeitaria. E esse curso também conta com a participação da chefe Thaís Mouros, que se formou em gastronomia pelo IBMR e tem mais de 14 anos de experiência. Ela passou por grandes cozinhas no Rio de Janeiro e também foi professora do Le Cordon Bleu. E juntas trazem toda essa bagagem para ensinar conosco aqui no Ateliê Gourmand. O Ateliê Gourmand nasceu em 1999 com o propósito de ensinar técnicas que funcionam de verdade, unindo a técnica, o conhecimento e o prazer de cozinhar. Na escola, quando a gente vai escrever um curso para vocês, a gente gosta de trazer o melhor dos dois mundos. De um lado, a gente traz dos Estados Unidos toda a praticidade e o olhar bem científico para a gente entender o que está acontecendo de verdade dentro da sua panela. E de outro, toda a beleza, toda a leveza e todo o cuidado e o respeito com os ingredientes que só a cultura francesa podem trazer. Durante 16 anos, o nosso caminhar foi presencial, mas o mundo mudou e nós precisamos mudar com ele. Deixamos de ser uma escola com paredes físicas e nos tornamos uma escola digital, acessível a qualquer lugar do Brasil e do mundo. E aproveitando, conta pra gente aqui no chat de que cidade você está nos assistindo hoje. O Ateliê Gourmand oferece mais de 70 cursos online. Temos milhares de alunos aprendendo no seu próprio ritmo, com acompanhamento direto dos nossos chefes, em grupos exclusivos do WhatsApp. Para a gente não é sobre apenas gravar um curso, é sobre estudar, é sobre testar, escrever, refinar cada detalhe até entregar o melhor conteúdo possível para vocês. Nosso maior compromisso envolve 2 pilares que a gente não abre mão. O primeiro pilar é a qualidade, disso a gente não abre mão. Nós testamos e retestamos tudo que a gente publica para vocês. E o segundo pilar é um atendimento muito humanizado. O que nós queremos é que vocês possam cozinhar sentindo que a gente está do ladinho de vocês. Durante toda a trajetória, vocês vão ter o nosso suporte 365 dias no ano. O curso de biscoitos, cookies e sablés é um verdadeiro mergulho na confeitaria clássica e contemporânea. Nós garimpamos receitas ao longo de muitos anos e hoje vamos compartilhar com vocês quase 70 receitas que atravessam fronteiras, contam histórias da França, da Itália, dos Estados Unidos, da Inglaterra e do interior do Brasil também. Vamos te levar numa viagem pelo mundo. A gente vai explorar os sablés franceses, os biscotes italianos, o nosso biscoitinho de polvilho em várias versões, rosquinhas deliciosas e também aquelas bolachas que derretem na boca. E o que não poderia ficar de fora desse curso é o nosso racional técnico que tem por trás das receitas. Você vai aprender aqui a controlar a formação do glúten para obter a textura exata que você deseja na sua produção, como equilibrar o açúcar, a gordura e a farinha para ter biscoitos que derretem na boca. Vai entender o que é a reação de Maillard e como ela define a cor, o sabor e a crocância do seu biscoito.
Aqui você também vai aprender os 3 métodos clássicos para você preparar biscoitos. A gente vai falar sobre cremagem, sablagem e a cremagem invertida. E vocês vão entender que a ordem dos fatores faz toda a diferença no seu resultado final. E tudo isso, gente, de uma forma muito leve e didática. Porque aqui no Ateliê Gourmand, a gente acredita que entender os porquês vão fazer vocês dominarem muito melhor a verdadeira arte de cozinhar. Nós vamos te levar para uma verdadeira viagem pelo mundo. A gente trouxe produções como o Florentine francês, o Speculoos belga, as cigarrettes russas, os cookies americanos, o taralho italiano, o biscoito de Avignon, que eu mesma trouxe de uma viagem quase 20 anos atrás, e tantas outras delícias que carregam história, técnica e muito sabor. E o mais bonito de tudo isso é perceber que em cada cultura biscoito tem um significado diferente, mas ele normalmente é um símbolo de celebração, de pausa, de afeto e de compartilhamento. Então, antes da gente ir para a aula prática, eu queria te fazer uma pergunta. Você já reparou como na confeitaria, e especialmente no assunto biscoitos, a união de ingredientes tão simples como farinha, manteiga, ovo e açúcar pode gerar preparos tão diferentes? Ao longo desse curso, vocês vão perceber como tradições e costumes podem transformar os mesmos ingredientes em produções completamente distintas. Vamos descobrir juntos como técnicas se transformam em sabor e como pequenos ajustes podem mudar todo o nosso resultado. Bora lá? O Speculoos acho que é uma das massas mais clássicas que a gente tem da confeitaria. Embora ele não entre na família, né, das massas francesas, deveria, porque ele é uma massa maravilhosa, extremamente perfumada. A origem dele, dizem que ele surgiu na Bélgica, mas a gente sabe que todos os países ali ao redor, ali, principalmente a Alemanha, têm suas variações. O nome ficou muito famoso depois que uma marca registrou essa receita. A gente tem a marca que chama Biscoff, Lotus Biscoff, que é a marca mais conhecida mundialmente. O nome Biscoff justamente é porque é de biscoito com coffee. Então, eles uniram as duas palavras e representa um pouco da intensidade de aromas. Embora não vai café, ele é um biscoito muito agradável para a gente comer com um cafezinho. E a beleza dele é trabalhar tantas especiarias e vocês vão poder brincar com elas. Gosto de canela, põe mais ou põe menos se eu não gosto. Na receita até coloquei um que está como opcional que chama All Spices. Vocês podem utilizar, em cada supermercado a gente já encontra, né, alguns ingredientes. Tem gente que acha o All Spices aqui, que é uma mistura de várias especiarias, mas vocês podem substituir pelos 5 pimentas. Também tem misturas de 7 pimentas, ou só pimenta do reino, branca. Vocês podem brincar à vontade. A pimenta ela não é mandatória da receita até original, mas ela traz uma intensidade, assim, uma curiosidade. Você come o biscoito, você fala legal, ele tem a predominância de especiarias, um sabor adocicado, mas fica aquele retrogosto que só a pimenta pode proporcionar. Hoje eu nem vou utilizá-la, ela entra numa pitadinha, uma quantidade bem realmente discreta, porque a gente não quer roubar o aroma que a gente usa aqui. E para fazer o biscoff é muito simples, mas precisa lembrar que ele é uma massa muito mole. Então a gente vai ter que fazer aquelas idas e vindas para o freezer e essa é uma das receitas que eu recomendo muito vocês porcionarem em porções menores para facilitar a sua vida. Como que a gente vai começar? Eu vou misturar os sólidos. Aqui eu tenho a farinha de trigo e eu vou colocar todos os sólidos. A gente vai unir aqui gengibre, noz moscada, canela, sal e o fermento. Vou deixar aqui reservado, porque ele vai entrar depois. E nesse estágio, a gente começa fazendo a cremagem na batedeira. Aqui, ao invés de ter a manteiga com açúcar refinado, a gente já tem a beleza do açúcar mascavo, que vai trazer muito sabor para esse preparo. Vamos bater até aquele ponto pomada e uma cremagem bem feita.
Cremagem feita, é hora de dar aquela raspada nas laterais para a gente ter uma boa emulsão para entrar os próximos ingredientes. Vou adicionar o caro. Se vocês não tiverem caro, pode substituir por mel ou açúcar invertido. Ovos e o leite. Nesse estágio é aquela hora que a gente acha que está dando errado, parece que a massa talha, e ela talha mesmo, porque os líquidos foram incorporados junto com a gordura, e agora vem aquele ingrediente mágico que vai unir toda essa turma, que é a parte sólida da nossa receita. Vamos pondo aos poucos. Agora a gente vai raspar novamente as laterais, para soltar bem a manteiga e incorporar a farinha. E aqui vocês vão poder observar que é uma massa muito macia, mas que ela até gruda na mão, a gente vai ter que trabalhar realmente utilizando o filme plástico. A massa já está unida e, como eu falei para vocês, eu vou optar em dividir em duas e vou abrir cada uma na sua folha. A espessura que vocês vão abrir os espéculos fica muito a critério de cada um. Se vocês quiserem comer ele puro para acompanhar o cafezinho, pode abrir com meio centímetro. Ele vai dar uma estufadinha suave no forno por conta do fermento que contém na massa, mas eu particularmente gosto de abrir os espéculos mais fininho. Aqui eu estou com uma régua de 0,3, pode ser 0,2, porque é muito legal para utilizar em base de tortas, base de entremês, até eclairs e também para biscoitinhos bem pequenininhos que a gente pode colocar dentro do nosso bombom. Porque não tem nada mais gostoso, na hora que você morde um bombonzinho, tem uma camada fininha de espéculos lá dentro. Por ser uma massa muito pungente de sabor, ela aparece, ela realmente causa assim, uma sensação muito agradável na degustação. Então eu vou colocar, vou prender o saco com o meu corpo, acomodar minhas réguas, lembrando que quem não acha essas réguas para vender, sempre pode substituir pela régua escolar. E a gente vai abrindo devagar. Aqui o plástico vai marcar mais, porque a gente tem uma massa muito mole. E aí, de tempos em tempos, é só levantar e alisar. Se vocês estiverem trabalhando num dia muito quente, talvez seja mais fácil levar a massa à geladeira ou ao freezer por uns minutos, até mesmo antes de abrir, porque ela é um creme. Eu falo que essa massa assim, ela tem uma fluidez, uma umidade bem que dificulta trabalhar, mas o sabor vale muito a pena. O açúcar mascavo que a gente utilizou nessa receita, ele tem uma cor intermediária. Se vocês optarem pelo açúcar mascavo escuro, vocês vão ter uma massa ainda bem mais escura do que essa. Ambos ficam deliciosos, fica um pouco a critério de vocês qual que vocês vão utilizar. Agora eu vou abrir a outra massa e depois eu vou levar as duas para o freezer para a gente poder cortar. Ele perde temperatura bem rápido, se vocês quiserem levar uma parte da massa de volta para o freezer é uma boa ideia. Eu tenho aqui mais do que uma opção de cortador, esse daqui tem uma estampa. Por vezes a massa estando muito macia não reflete tanto, mas fica muito bonitinho. Esses cortadores que tem escrito, eles são muito trabalhosos de fazer, vocês vão ter que fazer vários vai e vens. Se vocês optarem por um cortador mais liso, a gente ganha muita agilidade para fazer o corte. As sobras de massa, a gente une todas, volta a abrir, volta para o freezer e faz uma nova rodada. Como espéculos é muito delicioso, essa segunda placa aqui, eu vou optar em fazer fundo para minha torta ou entremês individuais. Aqui eu vou utilizar um cortador no formato de eclair.
Aqui eu vou apenas demonstrar o que eu faria se eu quisesse fazer para dentro de bombons. Não vou assar junto, porque não daria certo, o tamanho é muito diferente, mas usando um bico de saco de confeitar, a gente corta rodelas pequenininhas. Até teria que voltar ao freezer, porque aqui a gente já perdeu muita temperatura, mas a gente vai assar biscoitinhos pequenininhos assim. Isso fica lindo, gente, para colocar dentro de bombom. Além do que, é muito saboroso. Quando eu vou assar ele para utilizar como base de entremê, eu acho lindo a textura que a tela do tapete de silicone proporciona na superfície da massa. E como eu quero ter isso dos dois lados, eu cubro a minha produção com um segundo tapete. Vou colocar uma assadeira em cima dessa e a gente vai levar para assar dessa forma. Quando vocês assam assim coberto, o tempo para assar é um pouquinho maior, mas o resultado fica incrível, eu vou mostrar para vocês. Eu adoraria que o vídeo tivesse cheiro, porque se vocês soubessem o aroma que está aqui na cozinha é indescritível. Esse biscoito é de longe o mais perfumado e realmente vale a pena vocês conhecerem. A gente assou ela das duas formas, aqui eu tenho ele assado de forma individual. Ele está com uma cor mais clara, porque nós optamos em utilizar o açúcar mascavo claro. Mas se vocês quiserem aquela cor mais característica, um pouco mais para o chocolate do Lotus, vocês podem utilizar o açúcar escuro. É muito saboroso, gente. Espero que vocês se deliciem com essa receita, porque tanto para tortas, biscoitinhos e preparos, né, inserts, como a gente chama, dentro de outros preparos. Queria mostrar agora para vocês como é que ficou a nossa segunda produção, né, que são as bases para torta ou sobremesas individuais. Vocês podem usar isso como shells mesmo, né, quando a gente faz as produções de torta, ou aqui no caso que a gente utilizou nesse formato para fazer sobremesas individuais no formato de eclair. Aqui nós temos 3 opções de produção do espéculos. A que eu mais adoro, que eu utilizo o açúcar mascavo escuro, mas também fizemos com açúcar mascavo claro, que fica mais delicado, um pouco mais sutil. E também assamos eles no formato para sobremesas individuais. Aqui a gente optou pela sobremesa no formato do uma eclair. É uma das massas mais lindas da confeitaria. Eu espero que vocês não deixem de experimentar. Gente, que delícia de aula! O que vocês acharam? Cada fornada a gente percebe que cozinhar é muito mais do que misturar ingredientes. É sobre criar momentos, despertar memórias e permitir descobrir que você é capaz com as próprias mãos. E é extremamente esse o propósito do Ateliê Gourmand. Mostrar que a cozinha pode ser um espaço de prazer, de criatividade e realização, mesmo para quem nunca se imaginou na confeitaria. Quando você entende a técnica que está por trás das receitas, muda tudo. Você deixa de depender da sorte, de fazer a tentativa e o erro constantemente. E você passa a cozinhar de uma forma fluida, com consciência e segurança. Essa é a base do curso de biscoitos, cookies e sablés. Nós queremos te ensinar a dominar a confeitaria, de um jeito técnico, mas acessível e encantador. Mas o que faz esse curso ser realmente transformador não são só as receitas, não. É a maneira como a gente cria o conteúdo para vocês, através de uma trilha de conhecimento. Você vai aprender os porquês de cada etapa, aprender a adaptar, a substituir, a criar, corrigir, tudo isso através de uma metodologia que já ajudou milhares de pessoas a se sentirem capazes de cozinhar de verdade. E o mais bonito é ver esse conhecimento se espalhar. Tem aluno que começou só por curiosidade, por hobby, e hoje transformou isso na sua profissão. A gente já teve alunos que abriram buffets, que abriram suas boutiques, suas confeitarias, que fazem no Faça e Venda e acaba transformando a história de toda uma família. Tem gente que descobriu o prazer de cozinhar depois de anos longe da cozinha. E tem quem encontrou na confeitaria uma nova forma de expressar amor por si e pelos outros. No curso são quase 70 receitas que passam por países diferentes, estilos diferentes, tradições, mas todas têm em comum a precisão técnica que garante um resultado com a melhor textura e também o melhor sabor.
E o mais importante, gente, é que vocês não vão aprender sozinhos. Aqui o aprendizado é compartilhado. Nós somos uma comunidade bem pertinho de vocês. Cada turma tem acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp, onde os chefes estão disponíveis em tempo real, prontos para te orientar, te corrigir e, óbvio, celebrar também as suas conquistas. Porque para a gente ensinar não é só gravar uma aula não para vocês, é caminhar junto, é ver o progresso de cada aluno, é fazer parte dessa evolução. Isso é o que nos move, o que nos faz acordar todo dia com esse desejo há mais de 2 décadas de compartilhar esse conteúdo com vocês. Hoje, com essa Masterclass especial, você tem uma oportunidade única de começar essa jornada. Durante esse período de lançamento, o nosso curso de biscoitos, cookies e sablés, ele está com condições muito especiais para matrícula, só que elas são válidas por um curto período de tempo. Então, não deixa para depois, gente. Aproveita agora e faz a sua matrícula. Clica no link que está no destaque no chat e garanta a sua vaga e vem aprender com a gente. O mundo dos biscoitos é muito maior do que parece. E quando você entende os porquês que estão por trás das receitas, cozinhar deixa de ser uma obrigação e vira um grande prazer. E essa decisão vocês podem tomar hoje. Nós, do Ateliê Gourmand, esperamos vocês para essa deliciosa jornada, que não só vai trazer muito conhecimento para vocês, mas também vai ampliar incrivelmente o seu repertório de sabor. Até mais! E eu espero ver vocês já já na nossa primeira aula. Obrigada, Paula. Pode deixar que eu continuo daqui agora. Gente, a Paula comentou das condições especiais de lançamento e é exatamente isso que eu quero compartilhar com vocês. Porque quem fizer a matrícula agora realmente vai estar fazendo um ótimo negócio. Para quem ainda não me conhece, eu sou a chefe Juliette Solé e eu participei de toda a construção do conteúdo desse curso. Então, eu sei o quanto ele está completo e super caprichado. Então, se você sentiu que esse curso pode te acompanhar no seu trabalho ou te dar novas habilidades para cozinhar e criar com mais confiança, o momento é agora. É só clicar no link aqui do chat e garantir sua matrícula enquanto as condições estão ativas. E eu vou dizer para vocês, esse curso ficou muito especial. Ele tem receitas que funcionam, que tem técnica, que tem criatividade, tem caminho para quem quiser se profissionalizar, mas também tem leveza para quem quer cozinhar em família. É um conteúdo que te dá muita autonomia. Quando você aprende o porquê das coisas, tudo passa a fazer sentido. E só mais um recadinho rápido. Façam a matrícula sempre pelos nossos canais oficiais. Os links e os números corretos estão aqui no chat e nas nossas redes sociais oficiais. O Ateliê Gourmand nunca envia links por números desconhecidos, então fiquem atentos, ok? Aproveitem essa oportunidade única que preparamos com tanto carinho. Eu espero muito ver vocês no curso, começando o ano com novas receitas, novas técnicas e novos sabores. Até mais!